Graça e paz, meus amados irmãos, vídeos devocionais, esse é o número 40, Pastor Herbert Almeida, da IMUB de Ferraz, São Paulo. Precisamos permanecer para obter a vida eterna, a vida de Deus. 1 João 2, 24 e 25, o apóstolo João escreveu: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecerdes o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Eu diria assim que precisamos querer permanecer, é preciso ter fé, se posicionar, ter uma atitude de lealdade, de fidelidade, de responsabilidade, de temor de Deus, para que você fique firme em Cristo. Não importa o vendaval, não importa a pressão, não importa as palavras do inimigo que sopram em seus ouvidos, não há outra opção para o cristão senão confiar em Deus e ficar firme na fé. Cristo vai permanecer em nós. João está dizendo, se você decidir permanecer em Cristo, Cristo vai permanecer em você. E você vai permanecer no Pai e no Filho. Mas ele disse também que temos que permanecer naquilo que ouvimos desde o princípio. Aí vem a pergunta: o que nós ouvimos desde o princípio? Você vai em Gênesis, por exemplo, e a palavra Gênesis quer dizer no princípio, o princípio de todas as coisas. Em Gênesis diz assim: criou, pois, Deus os céus e a terra. João disse, permaneça no princípio. O que é permanecer no princípio? É na fé que Deus criou os céus e a terra. Desde o princípio. Deus está no comando, Deus está no controle. Ele criou todas as coisas, Ele começou. Ele é o responsável por tudo que há no mundo, por tudo que há nesta vida. Se você vai para o Evangelho de João, João começa com a palavra princípio. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então no Evangelho de João começa a palavra princípio, fala do verbo, o verbo criativo, que é a pessoa de Deus que criou todas as coisas, que tem o poder criativo, o poder da criação. A palavra verbo quer dizer a palavra de Deus, o poder divino que faz todas as coisas existirem. E diz que ele, Cristo, junto com o Pai, criou todas as coisas. Aí vamos para o Evangelho de João, 1 João, também, capítulo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então o apóstolo João, quando escreve a sua primeira epístola, ele continua nesse mesmo assunto. Desde o princípio, Deus existe, Cristo existe, e Deus nos deu Cristo. Esse Cristo esteve no nosso meio, nós contemplamos com os nossos próprios olhos, apalpamos com as nossas mãos, nós ouvimos Ele falar a respeito da vida, a respeito da vida eterna. Ele, Jesus, é a própria vida de Deus. Ele, Jesus, é a própria vida eterna. Então, é isso que nós ouvimos desde o princípio. O que você ouviu desde o princípio da sua conversão? Que Jesus te ama, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus é um Espírito Santo, um Espírito vivo, que entrou dentro de você, que veio habitar dentro do seu coração. Então, o que nós temos a dizer sobre permanecer? Você quer permanecer? Você tem que acreditar que Deus te ama e que Ele te prometeu a vida eterna. Pensamento do dia: quem anda com Deus não pega atalhos, nunca se perde na estrada e jamais erra o caminho. Pastor Herbert, Deus te abençoe.